Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês nesta sexta-feira para que nós possamos conversar sobre Orixá, sobre alta magia, sobre Jurema e os mais variados assuntos em relação à nossa religião, que é o culto aos Orixás, que é os mestres da Jurema, que são as divindades da alta magia. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção e convidar todos vocês para fazer parte do programa Raízes do Culto, aonde nós vamos estar conversando um pouco sobre perguntas sobre orixás, a disciplina dentro do axé, algumas coisas que eu recebi aqui no meu e-mail essa semana que me chamaram muita atenção. Algumas perguntas sobre orixás, eboms, babalorixás, sobre Iaô, sobre as pessoas que frequentam a casa de candomblé, sobre os cultos, as diversidades que existe dentro da casa de culto e como tudo isso deve ser administrado pelo babalorixá, administrado pela Ialaxé, pelos ebomes da casa e como funciona isso. Porque muitas vezes a gente acredita que as casas de axé, gente, é tudo igual, que todo mundo segue o mesmo passo, que todo mundo faz igual, e a gente sabe que não é bem assim. Sabemos que muitas vezes encontramos até dificuldades de diálogo com o nosso babalorixá, com a nossa Ialorixá, devido a situações, problemas que existem dentro da casa de culto, né? Porque as pessoas muitas vezes chegam na casa de culto e elas querem cobrar atenção, elas gostam de exigir certas coisas dentro da casa de candomblé, mas muitas vezes elas não dão atenção, muitas vezes elas não fazem parte daquele axé, muitas vezes elas não entram dentro do axé e elas não fazem por onde o axé reconhecer elas, mas elas acham assim, eu tenho um problema, meu babalorixá tem que resolver. E não é assim que funciona. Então hoje aqui no programa Raízes do Culto, eu gostaria de convidar todos vocês para fazer parte desse programa e me ajudar com as perguntas, com as respostas, me ajudasse aqui a trazer mais dúvidas para que nós possamos responder aqui no ar. Tá, gente? E hoje vocês aqui podem conversar comigo aqui pelo Facebook, é só perguntar aqui no Facebook Marcelo Alban, porque você coloca ali, né, pesquisar, aí você vai achar o Marcelo Alban. Também no contato marceloalban@hotmail.com, tá, gente? Vocês também podem me adicionar ali para que nós possamos conversar, tirar as dúvidas de vocês em relação ao culto de orixá, sobre esses assuntos que nós hoje vamos desenvolver aqui no programa e fazer com que esse programa seja esclarecedor para todos vocês. Tá certo, pessoal? Então, o programa hoje vai começar um pouco diferente, porque hoje eu já vou logo começar a responder as perguntas, tá, pessoal? Aqui eu já vou começar respondendo as perguntas, devido à grande quantidade de perguntas que eu recebi aqui de e-mails, tá? As pessoas muitas vezes vão lá procurar na internet algumas respostas e não encontram, e ficam se perguntando, mas Marcelo Alban, por que disso, por que daquilo? E me mandam e-mails, né? E-mails não, verdadeiras bíblias, para que eu possa responder, mas eu faço questão de estar respondendo aqui com vocês hoje aqui no ar, para que todos vocês
possam fazer parte disso comigo, né? Então vamos aqui para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que o orixá de Iaô é diferente do orixá de Ebome? E qual a diferença? As pessoas muitas vezes têm que entender, quando você é um Ebome, quando você é uma pessoa que está dentro da casa de Candomblé, você tem idades, você tem seus graus. Então, um Ebome, ele já passou por muitas coisas, gente, que vocês ainda vão passar. O Ebome, ele já nasceu primeiro, ele já completou a carga dele de 7 anos, então ele já aprendeu muitos ebós, já aprendeu muitas coisas que você ainda vai aprender, que você ainda vai ver. Então o orixá do Ebome, ele já tem uma educação diferenciada, porque ele vai ter um comportamento diferente, ele vai ter assim maior postura, ele vai poder usar um fio melhor, uma roupa melhor. Por quê? Porque ele já passou por todo aquele grau que um Iaô vai passar ainda. Então nós devemos respeitar o Ebome e saber que um Ebome, ele ficou ali 7 anos aprendendo, limpando galinha, limpando barracão, ajudando dentro do axé, e ele tem um valor muito maior porque ele chegou naquele posto, ele fez santo dentro daquela casa, ele tomou seu 1 ano, ele tomou seus 3 anos, ele tomou toda a sua obrigação direitinho dentro da casa. Então ele não é simplesmente um filho de santo que está ali, que raspou santo, não, ele está ali há vários anos. Então deve sim manter o respeito, deve sim ajudar o seu Ebome com as coisas dentro da casa de Candomblé. Então você deve entender que você tem que aprender com ele. Ele está ali para lhe ensinar. Ele está ali para fazer você evoluir. Ele está ali para fazer você crescer. Ele está ali para fazer você chegar ao ponto que ele chegou. Então o orixá de Ebome é diferente, tem maior zelo, tem maior cuidado, tem maior, vamos dizer assim, tempo de orixá. Então tudo isso conta. Então é por isso que é diferente. Mas o Iaô e o Ebome, eles são iguais, eles são filhos de santo do mesmo axé. Eles passaram pela mesma coisa, então o Ebome também não deve desvalorizar o Iaô. Falar, você é um Iaôzinho, cala sua boca que eu sou Ebome. Gente, isso é falta de educação, isso é falta de respeito para com a pessoa, com o ser humano. Não tem nada a ver com axé, é com a pessoa. Então ele deve manter o respeito também em primeiro lugar. Outra pergunta que nós temos aqui também, gente, o pano da costa e o torso, qualquer pessoa dentro da tradição pode usar? Não é assim, gente. O torso, o pano da costa é um instrumento de mulheres, tá? Que foram depois adaptados pelos homens, os homens acabaram usando, tá? Mas na verdade, assim, dentro da tradição de Ifá, homem não usa pano de cabeça, homem não usa pano na cintura, essas coisas. O homem, ele tem a própria roupa dele. Por quê? A roupa ela é muito importante, gente, porque quando você entra dentro da casa de culto, você perde o seu lado profano e você entra para o sagrado. Então é como se você estivesse deixando para trás o profano e entrando para o sagrado. Tem um itom do Oturá Icá que fala disso, que Oromilá foi convidado para uma festa na casa de seus filhos, e lá chegando, ele viu que seus filhos estavam com roupas muito melhores do que a dele, que estavam com joias, com coisas preciosas no corpo. E Oromilá se sentiu envergonhado pelos seus filhos e disse que ele jamais retornaria à terra, tá? Que ele jamais participaria de qualquer coisa, que ele jamais ia se reunir de novo com seus filhos naquela situação. Então ele largou seus filhos. Então nesse tom mostra que quem tem que estar bem apresentado dentro da casa de culto é o Babalorixá. Quem tem que estar bem arrumado, bem posturado é o Babalorixá. E os seus filhos acompanhar
a sua vestimentas, né? E não querer ser superior ao babalorixá, não querer ser superior às pessoas mais velhas que ele. Então o Orumilá diz, aquele que respeita a tradição, respeitará o seu orixá. Então é por isso que as roupas têm que ser bem posturadas. As roupas elas têm que estar bem concretizadas dentro da sua hierarquia. As roupas elas têm que estar bem centradas dentro das suas normas de axé. Tá? Cada axé faz de um jeito, cada axé tem a sua forma. Então eu digo, não existe o certo ou o errado, mas sim aquele que não conhece sua própria tradição. Tá certo, pessoal? Outra pergunta também. Se santo de Yaô não pode usar camisu. Gente, santo de Yaô, depende da casa, sai com camisu. Tem tradições, casas que só tira Yaô de camisu, seja ele de Iabá ou Aboró. Não interessa. Interessa que todas as casas fazem com que o Yaô saia de camisu, que o Yaô saia com o corpo coberto, tá? Uma outra pergunta que é muito interessante, muito bacana também, é se existe Oyá que usa Ofá. Sim, existe Oyá que usa Ofá, que são as caçadoras que estão ligadas ao culto de Odê, tá? De Odé, no caso. Então, elas usam sim um Ofá. Tem Oyá que usa um Ofange. Cada orixá tem o seu culto. E cada tradição veste o seu orixá conforme aquela nação ou tradição. Tá, gente? Então nós devemos entender que você faz aquilo que a sua casa está hábita a fazer, que a sua casa conhece, que a sua casa entende. Então, gente, não é uma regra. Tem gente que fala, olha lá, aquela Yansan está errada, ou aquela Yansan está louca de estar usando um Ofá. Olha, aquela Yansan está assim. Não, cada casa tem uma tradição, gente. E nós devemos respeitar essas tradições e não devemos dizer que aquele está certo ou errado. O maluco é aquele que diz que está errado. Porque não foi perguntar ao babalorixá da casa, ou ao orixá da casa, por que daquilo. É muito fácil você tacar pedra no quintal do vizinho. Mas, gente, nós devemos entender que cada casa tem uma tradição. Tá? Tem casa que fazem Iaô porque ele é zelador de Umbanda, ou ele é zelador de Omolocô, de qualquer outra tradição, e chega e fala, não, você vai sair daqui da minha casa como um pai de santo, eu vou te dar 7 anos. É da casa da pessoa. Ela acha que ela tem esse poder de adiantar a vida da pessoa, então ela pode. Dentro da minha casa não faço. Já chegou várias pessoas aqui, tá? Várias pessoas dizendo que era babalorixá, que ela ia lorixá, e eu joguei, não tinha santo feito, não sabia o que era um roncó, não sabia o que era um baruel, e aí saiu como Iaô. E depois fala, não, eu sou pai de santo lá na casa daquela pessoa, eu tomei 7 anos. Gente, não é assim, eu não dou. Se alguém um dia usar meu nome falando que eu dei 7 anos para alguém sem ela ser feita de orixá, está mentindo, porque eu não dou. Pode falar que eu sou do Ifá do Harry Potter, pode falar o que quiser, que eu não estou nem aí, porque eu faço o que Ifá determina dentro da minha casa. Não adianta você vir querer impor regras da minha casa, falando que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Você pode fazer na sua casa, mas não use o meu nome, não diga que fui eu que fiz, não diga que fui eu que incentivei, porque, gente, eu não faço isso de jeito nenhum, gente. Eu não dou uma obrigação numa pessoa se ela não tiver realmente aquela obrigação, tá? Se ela não tiver aquelas idades. E tem pessoas assim que falam, não, mas eu sei jogar búzios. Aí você fala assim, tá, você sabe jogar búzios? Então enrolam a caçar, a pessoa não sabe. O que é um orô, como faz um orô? A pessoa não sabe. Então, gente, vocês têm que entender que tudo dentro da casa de Candomblé tem uma idade. Tudo dentro da casa de Candomblé tem um porquê, nada é por acaso, mas cada caso é um caso. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para mostrar visões, para que vocês possam conhecer melhor as tradições, tá, gente? Outra pergunta aqui, as pessoas colocam assim, muitas vezes, orixá
do quintal. O que é orixá do quintal? São os orixás que moram no tempo, mas isso é de tradição para tradição. Na Angola é de uma forma, no Queto é de uma forma e no Jeje é de uma forma. Então, quando a pessoa ela é iniciada dentro da Angola, gente, e ela passa para uma outra tradição, ou seja, ela é da Angola, vem para o Queto, ela tem que tomar obrigação de novo, ela tem que passar por todos os preceitos de novo. Por quê? Porque ela foi feita numa tradição que não condiz com a tradição que ela está entrando. A pessoa é de Jeje, já vou pro Queto. Ela foi feita de um orixá lá no Jeje que não tem dentro do Queto. Ah, mas é a mesma coisa. Não é, gente. Não é a mesma coisa eu dizer para vocês que Zazi, Xangô e Soboadã é a mesma coisa. Não é. Cada orixá tem a sua forma de culto, tem a sua forma de assentamento, tem a sua forma de ser louvado. E muitas vezes, o que acontece? Você vem de uma outra tradição, que lá naquela tradição, Xangô, que é Zazi, está acostumado a comer uma determinada comida, ou um determinado bicho, que não tem dentro do Queto. Ou ele é lá do Jeje, e tem um bicho, uma comida que se dá aquele orixá dentro do Jeje, que não tem dentro do Queto. Então você não pode dizer que é a mesma coisa, que é a mesma... que é o mesmo orixá. Não é, gente. Então a gente tem que saber seguir a nossa tradição. Você foi feito lá no Jeje, então vai tomar suas obrigações no Jeje. Eu não estou contente com o que está acontecendo dentro da minha casa, vou procurar uma outra pessoa. Mas procure uma pessoa de Jeje. Você é da Angola? Procure uma pessoa que é da Angola. Você é do Queto? Procure uma pessoa que seja do Queto. Por quê? Senão você acaba fazendo uma salada de fruta e quem é o maior prejudicado é você. Então muitas vezes você acaba inventando mentiras, inventando coisas que não é daquela tradição, acaba misturando. E aí as pessoas acabam dizendo, não, o fulano está errado, o ciclano está errado. Não é que está errado, gente. É que dentro daquela tradição não existe aquilo. É aí onde nasce aquele velho contexto, pessoal, do marmoteiro, né? Ah, fulano é marmoteiro. Não é marmoteiro, ele conhece uma outra forma de culto. Ele conhece uma outra forma. É uma coisa, se você vê uma pessoa fazendo santo lá no Jeje, você vai falar, essa pessoa tá doida a fazer esse santo assim. Mas é a tradição dele que é daquele jeito, gente. Tá? Então, você tem que entender a tradição daquela pessoa, gente. Tá? Se você vê como é feito o orixá dentro da tradição iorubá, que é feito em 3 dias. Se você for falar com uma pessoa de candomblé, vai falar que não, e a outra tem que ficar 21 dias recolhido, tem que ficar 16 dias, tem que ficar 14 dias, e assim vai. Só que dentro da tradição iorubá, eles fazem orixá em 3 dias. É a tradição deles. É a forma de culto deles. Então a gente não pode julgar porque é a forma deles. Então cada tradição tem a sua forma. Tá certo, pessoal? E gostaria de convidar todos vocês aqui para mandar a sua resposta. Tá? Eu tenho várias perguntas aqui, mas também fico aguardando a de vocês aqui. Então se você quiser me adicionar no Facebook, é só procurar lá Marcelo Alban, ou no MSN, que é contato marceloalban@hotmail, e mande suas perguntas. Gostaria também de convidar todos vocês, pessoal, para fazer parte também do Núcleo de Estudo Anjo Belos, tá? Gostaria que vocês conhecessem o Centro de Estudo Anjo Belos, aonde nós nos encontramos para fazer reuniões sobre orixá, sobre alta magia, sobre Jurema. E lá também acontece atendimentos com baralho cigano, com tarô. Você também pode fazer uma consulta com o Eri de Logum, uma consulta com odologia, com dominomancia e os mais variados, pessoal, tipo de consultas, vários tipos de oráculos. E você pode fazer parte disso, conhecendo melhor essas tradições. É onde você pode conhecer melhor o que você pode fazer. Então você deve, gente, conhecer um centro de estudo Anjo Belo para fazer uma consulta, para fazer um atendimento, para consultar entidades. Tá? Lá teve agora um ritual fechado no dia 25, pessoal, maravilhoso. Quero agradecer a todos os participantes que lá estiveram, com muita energia, com os deuses da terra. Nós conseguimos reunir ali um grupo de pessoas muito bacana, um pessoal que realmente conseguiu elevar sua energia espiritual e conseguiu realmente trabalhar
a sua espiritualidade sem interferência nenhuma. Tá certo, pessoal? Então, vá lá conhecer o Núcleo de Estudo Anjo Belos. Fica ali na Rua Darzano, número 345, do lado do metrô Santana, gente. Então você tá ali, você vai em São Paulo, só você ir lá. Os telefones para contato, pessoal, é o 011, tá, pessoal? 011 44 44 08 83, tá? Então você pode ir lá, marcar uma consulta, você pode marcar um atendimento, você também pode ligar no meu celular. Muitas vezes a gente não está lá atendendo, você fala assim, liguei lá, não estou atendendo. Liga no celular, que é no 972 68 7929, pessoal. Então você também pode ligar nesse celular para que você possa conhecer lá o Núcleo de Estudo Anjo Belos, aonde você vai entender melhor a sua espiritualidade, a sua religião, como ela deve ser. Por quê? Porque muitas vezes você não é do Candomblé, você é da Jurema, de repente você não é da Jurema, você é da Alta Magia, então você vai se encontrar direitinho, tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. E aqui nós temos uma pergunta do meu querido ouvinte aqui, e ele vem perguntando assim: por que todo Iaô deve sair com uma folha da costa na mão ou uma folha de peregum? Gente, a folha que sai é a folha de peregum, tá? E ela representa a abertura de caminhos, está ligada ao crescimento, à evolução da pessoa. Por isso que ela sai representando também todos os rituais que ela passou do Minheró, representando a criação do universo, aonde ela está nascendo naquele momento. Então é por isso que o Iaô sai com uma folha da costa na mão. Tá certo, pessoal? Aqui nós temos uma pergunta também do meu amigo Gleidson. Ele pergunta assim: Motumbá, gostaria de saber se é necessário derrubar o cabelo quando você toma 7 anos e por quê, né? Então, gente, o que acontece? Quando você toma 7 anos com seu pai de santo, que lhe raspou uma vez, você não precisa raspar de novo nos 7 anos. Mas se você tomar em outra casa, você deve raspar sim. Foi o que eu estava explicando agora há pouco sobre as nações. A pessoa sai da Angola, vai pro Quênia e continua com as idades dela, continua do jeito que está. E aí acaba tendo um conflito de energia. Então, quando você está dentro de uma casa que você tomou, você raspou santo, tomou 1 ano, 3 anos, 7 anos, você não precisa raspar santo, não, tá? Você só toma suas obrigações, você recebe seus direitos, se assim for determinar que você deve ser pai de santo, e se realmente você tem uma mão para jogar búzios, se você realmente tem uma mão boa. E existe, gente, quando você vai fazer uma obrigação de 7 anos, você tem também fazer depois uma obrigação para Ifá Olokun separado, para dar os preceitos de jogo de búzios para a pessoa. Então, muitas vezes, você acaba fazendo uma obrigação de 7 anos e você não passa pelos preceitos da iniciação do Eri de Logum. Então não adianta muito não você ter 7 anos e não ter passado por esse ritual aí do Ifá Meri de Logum ou Ifá Olokun, para realmente pegar a mão, aprender sobre os 16 Ibás Odus, como funciona, como que você deve manipular o Ibos também, porque se você joga por Odu, você tem que ter os Ibos. Se você conhece o Odu Megis, tem que conhecer os caminhos dele e conhecer como é feito, gente, os caminhos de Odu, se está positivo, negativo, qual é Ebó, qual a energia que vai lhe ajudar, qual a energia que vai realmente receber aquela força. Então existe todo um preparo por trás, então tem que tomar muito cuidado aí na hora de se fazer 7 anos. Tá certo, meu amigo Gleidson? Axé em seus caminhos. Outra pergunta também muito interessante aqui. Por que o acaçá é enrolado na folha de banana, gente? Uma que é para tomar a forma, né? E a folha de banana representa a ancestralidade feminina. A folha de banana, ela representa o desenvolvimento da mulher. E o acaçá, que é o ecó, representa o corpo humano, representa a hóstia do candomblé, representa a unificação sua com o seu orixá. É onde você trabalha a sua espiritualidade, dizendo assim, aquilo ali representa o corpo sagrado do meu orixá, e é com esse corpo que eu vou trabalhar. Então, gente, a gente tem que aprender
que não é simplesmente enrolar uma caça na folha de banana de qualquer jeito. Existe uma forma correta. O Akaça ele tem que realmente compor de 5 energias representando o Shezurá, que representa o Exu Ojinché, que leva as energias até os pés de Eledumare, transformando em Axé, força votiva, para que nós possamos movimentar as coisas sobre a Terra. Tá certo, pessoal? Então aqui tem outra pergunta também muito interessante. É certo o santo dar o nome mais de uma vez? O babá pode trocar o nome do orixá, gente? Isso é uma coisa. Você quando nasce, se você não nasce com o nome, você não é batizado, registrado, tudo bonitinho ali. Então por que quando você vai tomar obrigação em outra casa, o zelador acaba trocando o seu nome de orixá? Por que ele faz isso? Porque ele não sabe o nome que você foi. Então ele fala assim, já que eu não sei, eu vou colocar outro. Só que isso, gente, é contradizer você mesmo. É contradizer você. Quando você toma obrigação lá, você sai de uma casa, deu ir lá, o seu santo chamou lá, falou quem era, foi rezado aquilo, é o seu orixá, que saiu, o axé saiu pela sua boca, gente. Aí você vai para casa de outra pessoa, ela muda. Então você está contradizendo quem você é. Você está contradizendo seu axé. Você está contradizendo que você não é. Você nunca foi um orixá. Você não é aquilo. Então você tem que raspar de novo, fazer tudo de novo. Então quando você tem um nome de axé, você morre com ele. É um nome só. Você só troca de nome se o babalorixá ou Yayalorixá vê que aquele nome não está condizendo com o seu orixá. Não está condizendo. A mesma coisa, você colocar um nome para Odé que está referindo a Nanã, ou um nome para Oxalá que está se referindo a Ogum. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, na hora de colocar um nome no orixá. Então você só coloca uma vez. E aí é aonde nascem aí as confusões. Aí. Então existe, em primeiro lugar, existe uma confusão danada na cabeça do pai de santo. Né? Primeiro começa por aí. Depois existe uma confusão danada na cabeça do Iaô lá. Ah, mas eu não sabia. Mas peraí, como não sabia? O seu orixá não saiu? Não gritou o nome? Não pulou? Aí como que você vai trocar lá o nome do Iaô? Então quer dizer que você está contradizendo aquilo que você mesmo passou. Então você está contradizendo que você é o marmoteiro ali, não é o pai de santo. Pai, você deu o nome, o santo saiu, gritou, rodou, colocou 7 peões na sua cabeça. Então, gente, muitas vezes não é o pai de santo que é o marmoteiro, não. É o Iaô, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque hoje o Iaô, ele chega assim, ele sai da casa, aí ele começa a metralhar o pai de santo. Peraí, mas o pai de santo te pegou pelo braço? Não. O pai de santo obrigou você a raspar santo? Não. O pai de santo obrigou você a gritar seu nome lá fora? Não. Ele jogou, perguntou, o senhor já aceitou, ele foi lá, deu comida, deu vida àquilo, gente. Então existe uma confusão danada na cabeça do Iaô, tá? Então o Iaô, ele acaba muitas vezes se contradizendo naquilo que ele fala. Então, gente, se o Iaô não sabe o que ele estava falando, manda ele procurar o pai de santo que fez ele, manda o pai de santo lá se virar com ele. Tá certo, pessoal? Então tá aí mais uma pergunta respondida. Se uma pessoa faz obrigação de 7 anos, toma OIE ou DK, ela está preparada para ser pai de santo? Não. Tá, gente? Isso é uma outra coisa também. Tem gente que toma 7 anos e não precisa você dar cargo de pai de santo, você não precisa dar peneira na mão dela, porque ela está cumprindo um círculo. E não é que ela se virou mãe de santo. Então hoje, as pessoas falam assim, se você tomar 7 anos, você é pai de santo. Não, de repente ele pode ser só um ebome. Eu conheço tantos babalorixás aí, gente, que não sabe abrir um jogo de búzio. Fala farinha com farinha. E conheço vários Iaôs aí, que tem 3 anos, que jogam búzios muito melhor do que muitos pais de santo. Então tem que ver o Odu, tem que ver realmente se aquela pessoa nasceu com o dom de ser babalorixá ou Ialorixá. Não é você que dá, não é o pai de santo que fala, venha tomar 7 anos que eu vou te dar seu cargo de pai de santo. Não é assim, de repente ele tomou 7 anos, mas ele não serve nem para limpar uma galinha, porque ele não tem axé para isso. Ele é apenas um ebome que está ali na casa participando, tá, gente? Então nós temos que entender que cada casa é um caso. Então nós não devemos julgar, tá certo, pessoal? Outra pergunta também. Todo Iaô futuramente poderá jogar búzios? Não. Como eu já disse, não pode.
Por quê? Porque o Yaô, muitas vezes, ele não está preparado. Ele não tem conhecimento dos 16 ou dos 256 caminhos. Ele não tem conhecimento dos ebós, do que vai, o que reza, o que se fala, o que se coloca em cada orixá. Tem gente que não sabe, tem 10 anos de santo, não sabe ainda enrolar uma caçá. Tem gente que tem 10 anos de santo que ainda não sabe, gente, como fazer realmente uma farofa. Então, é de pessoa para pessoa. Tem Yaô que você acaba de fazer, o Yaô tá ali te ajudando todo dia, fazendo as coisas. Ele sabe enrolar, caçar, ele sabe levar ebó, ele sabe rezar, ele sabe cantar. Então, gente, é de pessoa para pessoa, não é uma lei. É isso que a gente tem que aprender, não é uma lei, não é uma regra de dizer que todos os pais de santo nasceram com o dom de ser pai de santo. Tem outros que quiseram ser pai de santo. Teve outros que queriam ter suas casas abertas e acabaram abrindo. E você pode ver, com o tempo eles voltam a tocar umbanda, eles voltam a tocar lá, deixam de tocar o candomblé, tocam umbanda. Por quê? Porque eles não se adaptam. Então, gente, qualquer um pode fazer santo, mas não quer dizer que todos vão virar babalorixá. Tá certo, pessoal? Então aqui, gente, você que está chegando agora na rádio, você que está aí, acabou de chegar, ligou a rádio, me adiciona aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail, ou você pode me adicionar aqui no Facebook, no Marcelo Alban. Me procura aí no Facebook, Marcelo Alban, gente. E aí você pode mandar suas perguntas, tirar as suas dúvidas em relação a orixá, ao posto, à disciplina, ao que acontece dentro da casa de candomblé, tá? Então, gente, vamos aprender mais sobre o candomblé. E hoje você pode estar fazendo aqui isso comigo aqui no Núcleo de Estudo Anjo Belos. Você pode estar fazendo aqui na Rádio Toques de Aruanda. Você pode fazer comigo aqui no Ilê Muguian, porque nós estamos passando conhecimento para vocês. Nós estamos aqui para mostrar realmente para vocês o que é orixá, como o orixá funciona, como o orixá trabalha na vida da gente, tá? Aqui nós estamos para mostrar para vocês o que vocês podem fazer para o orixá, o que vocês podem trabalhar dentro da casa de vocês, porque muitas vezes o que eu passo aqui é bom para vocês usarem na casa de vocês. É bom para vocês usar no templo de vocês. É bom vocês usar isso para vocês também. Então nós estamos aqui para orientar, ajudar, fazer com que você, meu amigo, minha amiga, seja bem visto e bem quisto pelos orixás. Tá certo? Então vamos responder mais uma perguntinha aqui. Vamos responder outra perguntinha. Oxum e Iemonjar usa alfange? Usa. Tem Oxuns guerreiras, como existe Oiá guerreira. Existe um Itã que Oiá colocou vários espelhos na praia para vencer os inimigos quando ela estava em tapa. Então ela largou a bebê de lado e colocou uma espada na mão, um facão, e foi a luta. Oxum a mesma coisa. Por isso que existe a qualidade, né, os caminhos de Opará, os caminhos de Epondá, para desenvolver esse caminho de guerreiro, desenvolver esse culto das guerreiras, das amazonas africanas, né, gente? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: ah, mas eu não sei qual é meu Oxum, não sei se ela usa Ofá, não sei se ela usa espada, se ela usa bebê. Ah, já que todo Oxum usa bebê, vamos colocar bebê. Não é assim, existe um fundamento na hora de colocar-se um alfange na mão de Oxum, na mão de Iemonjar. Então não é simplesmente pegar lá uma espada, gente, e falar: ah, tá aqui, vamos colocar, vamos aqui fazer isso. Não é assim, tem todo um preceito, todo um ritual aonde você deve passar, tá certo, pessoal? Para fazer esse tipo de agrado para o orixá. Outra pergunta aqui também interessante, gente. Todo orixá come obi? Ou existe algum orixá como Xangô que não come obi? Gente, Xangô come obi sim. O obi é sagrado. O obi, ele pega de Exu
a Oxalá, ou seja, todos os orixás. Todos os orixás representados dentro do Obi. Todos os orixás têm os seus corpos divididos dentro do Obi. Então o Obi, ele não é só apenas um oráculo, só uma fruta. Ele é um segredo voltado também ao culto dos orixás. Tem orixá que come Obi de 5 partes, tem orixá que come Obi de 2 partes, tem orixá que come Obi de 4 partes, existe orixás que come Obi de 7 partes. Então, tudo isso faz a diferença dentro do culto e na hora também de se jogar e se apurar o orixá. Então quando a gente pega e fala assim, gente, eu posso dar o Obi para tal orixá? Pode. Você pode dar o Obi para tal orixá? Pode. Depende da necessidade de cada pessoa. Depende do que a pessoa vai fazer em relação àquilo que ela precisa. Então nós devemos entender que quando você coloca Obi para orixá, você está dando sabedoria, você está dando ciência, você está dando um monte de coisa, porque o Obi ele é sagrado, ele não é apenas um fruto, tanto que ele cai no chão para se retratar diante dele do mar e ver que ele não era tão grandioso do jeito que ele pensava. Então, gente, vamos entender que o Obi é uma fruta importantíssima dentro do culto de orixá. Sem Obi não se faz orixá, sem folha muito menos. Então existem coisas que realmente faz, não é só pegar uma porcelana bonita, colocar otá, colocar as coisas lá dentro e dizer essa é meu Oxum, essa é Manjá, ou essa é Inhaçã. Então cada orixá, gente, tem realmente a sua estrutura para se fazer determinadas coisas. Tá certo, pessoal? Então, tá aí mais uma pergunta respondida. Deixa eu abrir aqui minha colinha, que eu escrevi tudo aqui no caderno. Então hoje eu tô aqui lendo a pergunta dos meus amigos ouvintes. Qual folha de orixá que pode ajudar na incorporação? Então aqui tem uma pergunta bacana. Qual folha? Existe, gente, várias folhas que você pode usar realmente para trazer a incorporação de orixá, para trazer a incorporação de uma entidade. Cada folha tem um segredo. Cada folha tem um segredo. Então nós devemos entender que para cada folha, para cada ritual, nós temos uma folha. Para o orixá, nós podemos usar o balainho de velho, que é muito bom para o orixá incorporar. Entendeu? Através de rezo, de fundamento, de ofó, você faz com que o balainho transforme-se em verdadeiros caminhos de possessão espiritual para ajudar o médium. Então, com a folha do balaio mais um ritual, você consegue fazer o médium incorporar melhor nas suas entidades. Tá? Uma outra folha que é muito legal também para você que é médium de Umbanda, você que aí trabalha dentro da Umbanda, gostaria de afirmar mais um ponto, gostaria de que a entidade fosse mais presente na sua vida, você pode tomar banho de folha de jurubeba, que é boa, com folha de jurema branca, tá? Jurubeba, folha de jurema branca e samambaia, tá? Tudo isso você mistura ali dentro de uma bacia, vai triturando com a própria mão, vai macerando com a própria mão, pedindo o auxílio dessa entidade, chamando o nome da entidade, se é um caboclo, se é um baiano, se é um preto velho, e pedindo o auxílio dele e da força da natureza em relação a ele, para que possa você realmente ter a força de incorporar essa entidade e trabalhar com ela, tá, pessoal? Então aí tá um banho bom para que você possa trabalhar com essas entidades aí, você que incorpora, né? Você que muitas vezes quer ir pro terreiro, quer se sentir mais firme nos seus trabalhos, faz esse banho que é maravilhoso para você trabalhar essas energias espiritual. Aqui tem uma outra pergunta também, tá? Por que todo o Yaô deve sentar em banquinhos e não em cadeiras? O que acontece? Não é desprezando a pessoa, não é desmerecendo a pessoa, gente. É que assim, o Yaô ele senta no banquinho, ali no apoti, no aperê, para ele se colocar no lugar dele de iniciado. Que ele tem que crescer gradativamente, que ele tem que crescer conforme as idades dele.
Porque as pessoas, quando chegam dentro da casa de candomblé, têm uma visão assim. Eu vou chegar lá, eu vou pagar meu orixá, eu não vou precisar aprender nada, eu não vou limpar uma galinha, eu não quero participar do axé. Então ela pagou pelo orixá dela, ela tem essa visão. E quando ela vem pra casa de candomblé, ela acha que ela vai sentar. Então quando você coloca a pessoa no banquinho, você coloca ela sentada no chão, para ela refletir que o orixá é humildade, que o orixá é um exemplo de amor, de caridade, de tudo mais, e que ela tem que ser daquele jeito também. Que ela não pode chegar na casa de culto, chegando, ou de cabeça erguida, ou se colocando, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ela tem que ser humilde, e a humildade ela vai conquistando os irmãos do santo mais velho, o Babalorixá, e ela vai tendo os merecimentos. Porque muitos, gente, quer chegar na casa de candomblé já se sentindo verdadeiros Babalorixás, e não é assim, tá, pessoal? Então, tem que sentar no apoti para aprender a evoluir e saber que o dia que você sentou numa cadeira perto do seu Babalorixá ou da sua Yalorixá, porque você mereceu, porque você conquistou o mérito. Então é seu mérito, não é o mérito do outro. Então quando você faz isso, você está mostrando uma humildade. Você está mostrando que você realmente é uma pessoa que sabe sobre o axé, que sabe o que está passando dentro da casa do axé. Tá certo? Pessoal, mais uma pergunta respondida aí. Outra pergunta também. Através da data de nascimento e através do signo, é possível ver orixá? Não. Tá, gente? Que nem eu explico sempre quando eu falo em odologia. A odologia ela é um sistema para corrigir uma deficiência e orientar a pessoa em relação ao cotidiano dela. É mostrar para a pessoa que ela está errada, vamos dizer assim, em relação àquilo que ela está fazendo, que ela está errada sobre o caminho que ela está tomando. Então, quando você faz esse tipo de odologia, você mostra esses caminhos e tenta falar para a pessoa assim, olha, isso aqui não dá certo, você está numa profissão que não é legal para você, mude essa profissão. Esse emprego não vai te dar futuro. Então é isso que você vai mostrar para a pessoa e é isso que você vai trabalhar na espiritualidade da pessoa, gente. É isso que você vai fazer com que a pessoa se sinta melhor e direcionada naquilo que ela precisa, naquilo que ela quer, tá? E assim, o signo está ligado a um panteão grego, romano, não está ligado com orixá. Então não quer dizer que você nasceu no tal mês, você é de Oxóssi, você é de Ogum. Não, tem que se jogar, gente. É através do jogo de búzios, é através da consulta espiritual que você vai conhecer realmente o seu destino em relação ao orixá. Se realmente você é daquele orixá, se realmente você é daquela entidade e se você deve realmente cuidá-la. E qual a forma de cuidá-la? Qual a forma que você acha que tem que ser? Não é você que acha. É Ifá que determina. Por esse motivo, nós devemos entender melhor na hora de buscar consultas espirituais, buscar alguém para ajudar. Porque tem que ser bem orientado, porque senão acaba criando uma confusão danada dentro da cabeça da pessoa e ela acaba chegando e falando assim, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Será que eu devo ir para a esquerda, para a direita? Como eu devo agir nessa situação? E como eu posso me livrar dessa situação? Então, a gente tem que aprender isso. A gente não pode, gente, de forma nenhuma, desrespeitar o que Ifá diz. Então, nós devemos respeitar, tá certo? Outra coisa bacana que também eu gostaria de dizer a vocês, pessoal, que o axé no ser humano é um axé de Eledumare. Quando você busca conhecer Eledumare, quando você busca ter o axé de orixá em sua vida, você está buscando a verdadeira força, gente, de Eledumare, do Criador, de Deus. E a pessoa que muitas vezes não trabalha essa espiritualidade voltada a Eledumare, ela não consegue trabalhar com seus orixás. Ela não consegue ver o que o orixá
faz por ela? Então ela precisa trabalhar a força de Eledumare, a força de Deus em sua vida. E quando ela faz isso, gente, ela se transforma. O ori dela toma um aspecto melhor. A cabeça dela fica muito melhor e traz a força interior, que é o ori num. Quando você tem a força do axé plantada em seu corpo, por uma pessoa, você sempre tem que agradecer a ele. Por mais que houve um desacordo, um atrito, qualquer coisa, ele fez um favor de plantar o axé em seu corpo. Ele trouxe toda a força individualista do seu guardião espiritual para atender às suas necessidades aqui na Terra. É por isso que o axé mora dentro do seu corpo. Por isso que o axé mora dentro do seu Odu, do seu Ipori, que é a sua força vital ancestrálica, que faz a movimentação do seu mundo. Ou seja, trazendo respostas daquilo que você muitas vezes não tem. Então o axé é importante para que você possa trabalhar a sua espiritualidade de uma forma coerente, de uma forma realmente que você sabe aonde ela está indo. Quando a pessoa chega até seu babalorixá para se iniciar de orixá, ela vai se ajoelhar sobre a Enim, escolhendo um destino que Orumilá, Eledumare, Exu vai lhe dar. Então, quando você se ajoelha diante da força de Eledumare, você está dizendo o que você vai ser. E as suas palavras, que muitas vezes caem ao vento, gente, acaba caindo por terra, apenas trazendo conflito e loucura na sua cabeça, na sua espiritualidade. Aquele que se ajoelha perante o seu babalorixá e toma bênção dizendo Mojubá babamim, Motumbá babamim, ele está fixando o seu destino aqui sobre a terra, dizendo quem é ele diante do orixá. Quando as pessoas vão em busca de outras casas, de outras respostas, o seu Odu vai tomar um direcionamento bem diferente. Vai tomar um direcionamento bem ao contrário daquilo que ele veio buscar. Então, antes de você dizer algo, procure saber quem é o seu axé, o que é o seu axé plantado no seu corpo. Porque ele do mar está vendo. Aquele que aponta o dedo para o seu babalorixá e alorixá está plantando verdadeiras furacão diante do seu ori. Está plantando diante dos seus orixás verdadeiras confusões mentais. E quem pagará por isso não vai ser você, vai ser as pessoas que você ama. Então é muito importante respeitar o axé. Então hoje eu decidi fazer esse programa para que você entenda isso. Essas pequenas perguntas aqui que eu respondi no ar, gente, é para fazer você refletir. É para fazer você compreender que axé não é uma coisa que você larga. Que axé não é uma coisa que você faz depois você está metendo pau. Não, é para você guardar. Se você não está conforme aquilo que foi lhe ensinado dentro da casa de axé, pelo menos respeite o que está na sua cabeça. Porque eu te digo, o povo Yorubá disse que a maior força do ser humano é a palavra. E a palavra, quando ela cai ao vento, ela não volta mais para a boca. Então veja bem o que você está falando, porque você tem que ter respeito, tem que ter educação pelo seu babalorixá, pela sua Yalorixá, pelos seus irmãos de santos que estão ali, pela pessoa que cuidou de você. Quando você sai da casa de Candomblé falando mal das pessoas, é porque você já é errado. Porque você não realizou aquilo que o orixá realmente quer de você. A culpa não é da pessoa que te iniciou, mas sim sua, que não cumpriu os preceitos aqui na Terra conforme Orumilá determinou. Então, gente, vamos tomar consciência do que é orixá, do que é fazer um orixá e do que é fazer um ebó. Hoje eu atendo pessoas que vêm de todos os lugares com cabeças confusas, com as cabeças atormentadas, com coisas que elas muitas vezes não sabem o que é, e isso
é devido ao quê? A falta de orixá, a falta realmente de concretizar caminhos que muitas vezes o zelador que iniciou ela não conhecia e não teve interesse de ir atrás buscar isso. Então, gente, vamos aprender a respeitar o axé. O axé é a coisa mais importante que nós temos dentro da nossa religião, do nosso panteão, tá certo? Então, gente, eu queria convidar também todos vocês para a festa de Olokun, que vai ser realizada amanhã aqui no Ilê Axé Almoguian, tá? Você pode entrar lá na minha página, no Marcelo Alban, e procurar lá o convite da festa de Olokun, orixá deusa do mar, o orixá que traz a força, que traz o equilíbrio político nas sociedades e nos ebés. Olokun não é uma qualidade de Iemonjá, mas sim a mãe de Iemonjá, que ela realmente domina os 7 mares. É ela que faz os mares andar ou ficar parado. É só o Olokun que conhece a necessidade do homem de ir e vir. Quando Orumilá abandonou os seres humanos devido a grandes falhas que os seres humanos cometeu sobre a terra, Olokun, ele é do mar e chamou Olokun, Exu, Oxum e Xangô, e pediu que eles aconselhassem o ser humano sobre a terra. E o único orixá que tinha realmente o conhecimento do oráculo, que poderia desvendar os problemas da humanidade, não queria realmente se misturar. Então Olokun pegou 16 conchas e entregou na mão de Oxum e de Exu, e pediram que eles viessem até a terra e que eles vissem o que estava acontecendo. Então, ao chegar aqui, Exu, com a sua bolsa contendo todos os segredos, e Oxum curiosa, quis saber mais sobre Exu e sobre os encantos de Exu, e queria dominar todas as técnicas de Exu. Exu, como era um orixá muito inteligente, muito sábio, não revelou nada a Oxum. Oxum, curiosa, pegou os búzios da bolsa de Exu e começou a jogar, não entendendo o que estava acontecendo, não entendendo o que estava vendo dentro dessas situações. O que ela fez? Convenceu Exu de ensiná-la o jogo de Meri de Logum, ou seja, Ifá Olokun, o sagrado que veio através de Olokun, ou seja, a mensagem veio através de Olokun. E ali Exu ensinou os 16 Odus maiores, dizendo a Oxum que ela poderia interpretar de 1 a 12, e que o 13º, 14º, 15º, somente os Babalaô poderiam interpretar, e que somente os Auró conheceriam os caminhos e os segredos desses 4 últimos Odus. Então, uma pessoa que é iniciada de Orixá, que é Babalorixá, vai ter o domínio e o conhecimento dos 12 búzios, né? Ou seja, 12 búzios abertos. Não vai ter o conhecimento total de o que fazer para o Odu Odilobom, o Odu Icá, o Begudá e a Láfia. Ele não vai ter o domínio. Então ele precisa se iniciar dentro do Ifá Olokun para poder dominar os caminhos dos 256 Odus e trazer as respostas de Ludumare, trazer a consciência do homem sobre a terra e como o homem deve agir através dos conselhos de Ifá. Porque Ifá ele nos dá resposta. Então muitas vezes a gente precisa buscar a resposta fora da nossa cultura, como muitos fazem aí, gente. Falam de sacrifício usando a Bíblia. Falam de tal ato usando a Bíblia. Falam de tal ato usando a Bíblia. Falam de tal coisa usando a Bíblia. E nós não. Nós temos todos os itons de fato, aonde nós encontramos soluções através dos itons. Aonde nós podemos olhar e dizer assim, devido ao itom fulano de tal, é por isso que existe o sacrifício. Devido ao itom fulano de tal, existe isso. Então, todas as respostas que nós buscamos dentro da espiritualidade está ligada aos itons de Fá, aos 16 Eri de Loguns. Então nós precisamos compreender a necessidade de trabalhar com os 16 Odus. Então muitas vezes a pessoa diz, eu jogo por Odu. Quando a gente joga por Odu, nós conseguimos desvendar, desenrolar Odus secundários que trazem o Ebó, que traz a solução do problema do meu consulente para resolver da melhor forma possível. Então não adianta a pessoa vir aqui e contar a história da carochinha, porque se ela conhece Ifá realmente, Ifá vai dizer que a pessoa está mentindo ou que aquela pessoa está sendo enganosa com você. E Ifá acaba expulsando ela da sua mesa de jogo. Então é isso
que Olokun faz? Olokun é o orixá do mar, é ele que dá os cauris para que possam se transformar em oráculo, em dinheiro e tudo mais na terra deles. E aí as pessoas me perguntam assim, quando eu cultuo o orixá, eu tenho que saber de tudo isso? Tem, gente. É como um médico que ele tem que saber como ele executou a cirurgia. É como um advogado que fez um processo e desvendou um processo, gerou um processo, e ele não saber as leis que está dentro do processo e que cabem daqueles processos. Então a gente tem que saber sim, gente. Quando a gente se torna Babalorixá e Orixá, nós temos que conhecer sim os itons, os oriquis, os ofósios de Orumilá. E não acreditar naquilo que as pessoas contam, que nem a história da Caroxê, como eu já falei aqui no programa. Né? Oxum estava presa numa torre. Oxum não estava presa numa torre, porque na África não existe torre. Tá, gente? Então a gente tem que entender que são coisas que foram implantadas pelo homem europeu para dizer sobre o orixá, dizer sobre as componências do orixá e desenvolvimento. Então, gente, quando a gente conhece o orixá, a gente tem as nossas próprios tons e leis que diz realmente com certeza o que é orixá. E Fá é para poucos, orixá é para poucos. Você pode ser iniciado, mas você mostra realmente quem você é após a iniciação. Se você só conhece o seu Iaô, o seu filho de santo, após a iniciação de orixá. Por isso que você deve orientá-lo, conversá-lo, para que ele possa entender. Existem pessoas que você tem que desenhar, mas isso não é a questão, né, gente? Então você tem que realmente explicar. Então eu gostaria de convidar todos vocês para a festa de Olokun e também para conhecer o Centro de Estudo Anjo Belos, lá na rua Darzan, no número 345. O telefone para contato é o 011 44 44 08 83, aqui do Ilha Chamoguian. Tá? Então a gente amanhã não vai estar lá no núcleo de estudo, porque nós vamos estar aqui realizando a festa de Olokun, desenvolvendo verdadeiros trabalhos, a obrigação de 1 ano da Angélica de Airá, tá? Confirmação de um cargo na Casa de Candomblé e tudo mais, tá certo, pessoal? Então eu fico aguardando todos vocês aqui. Agradeço pela presença de todos vocês aqui no programa Raízes do Culto. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.